Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos doutrinários do O Livro dos Espíritos, aqui pela nossa querida ABBM TV. Eu sou Allan Kardec, não um codificador, mas um dos irmãos que colabora nesse trabalho de eh, fazer os estudos públicos aqui na casa. E para iniciar o nosso trabalho da noite de hoje, a gente vai fazer a leitura do livro Se Teus Olhos Forem Bons, Todo o Teu Corpo Terá Luz. Esse livro é de Carlos A. Bacelli, pelo irmão José. A gente vai fazer a leitura da lição 23, intitulada Acima da Matéria. Ela começa assim: Infelizmente, são muitos os que se valem da pausa necessária do trabalho cotidiano, continuando a se entregar às exigências do corpo. Procuram-se excessivamente, Preocupam-se excessivamente com o lazer. Improvisam festas nos finais de semana. Comem e bebem à saciedade. Nenhuma atividade de ordem intelectual proveitosa e nenhuma iniciativa de caráter enobrecedor realizam. É evidente que a família consanguínea carece de estreitar os seus vínculos, e neste sentido, a pequena viagem de reencontro e a excursão com os filhos tornam-se indispensáveis ao bom relacionamento entre os espíritos enganjados nos compromissos da parentela. Todavia, tanto quanto possível, os outros não devem ser esquecidos. Os outros, nossos irmãos em humanidade, que também vivem à espera dos minutos que lhes possamos consagrar em nome da solidariedade. Atendidas assim as suas prioridades afetivas, que de modo algum devem lhe absorver todo o tempo disponível em refazimento de energia, atenda ao homem transitório às prioridades do Espírito Eterno, que visite e colabore com as atividades de uma instituição assistencial, que se dedique à leitura de um bom livro, que exercite a mente tanto quanto se preocupa em exercitar o corpo em academia de ginástica, que responda à carta do amigo que deixou sem atendimento, que observe como possa ser mais útil à comunidade, com emprestar a sua colaboração espontânea aos vizinhos em necessidades, que reavalie as suas tarefas profissionais, com o propósito de ser mais justo e humano em tudo quanto faça, que se fortaleça no propósito de educar a palavra no trato com os companheiros, evitando conversações que, no dizer do apóstolo, corrompem os bons costumes. Pequeninas providências de ordem moral podem prevenir grandes desastres espirituais. Quantos são os que, nas horas consagradas ao repouso, acabam por se comprometer na invigilância? Demasiado tempo ocioso para o homem pode significar para ele um perigo de consequências imprevisíveis. Quando ele não esteja doente, é a atividade física diária que garante ao corpo o perfeito funcionamento dos órgãos que constitui. Assim, o descanso que ultrapasse o limite do bom senso é comprometedor para o corpo e para a alma, porque porque não se elevam acima da matéria, procurando sobre ela a sua independência. É que muitos espíritos deixam o corpo em situações lastimáveis, retornando ao mundo espiritual a sofrer indefiníveis sensações de fracasso, quase sem terem logrado nenhum proveito na experiência física. É que, para tais, o corpo não passa simbolicamente de uma caverna de hibernação psíquica, quando deveria ser ensolarado vale que ensejasse
ao espírito a benção do despertar. Vamos fechar os olhos e fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a toda a espiritualidade superior que nos acompanha, ao nosso guia e mentor espiritual que nos assiste nesse momento, e pedir que essas vibrações de paz, de amor, estejam conosco por todo esse momento desse estudo e até o final dele, se estendendo a todos que aqui se encontram assistindo e a todos que costumam estar conosco e que, por algum motivo, não estão nesse momento, nessa sala, assistindo esse estudo. Que se estendam também a todos aqueles que estejamos nesse momento em pensamento, em vibrações por eles. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, como eu havia dito no início, a gente está aqui dando sequência às reuniões doutrinárias do livro O que é o Espiritismo, que é uma das obras da codificação do nosso Allan Kardec. Estamos no livro 4º, o último livro, que fala sobre as esperanças e consolações. E estamos no capítulo 2 desse livro 4º, que fala das penas e gozos futuros. Para hoje, nós temos a lição 110 e 111. Esse E 111 é entre aspas. Por que entre aspas? Porque alguns consideram que o livro dos Espíritos tem 119 perguntas na sua edição atual. Outros falam de 118 perguntas. Então, o que acontece justamente nessa parte, nesse trecho que a gente vai estudar hoje, que são as lições 110 e, entre aspas, 111, porque Allan Kardec, o codificador, não enumerou a questão que seria a 111, né? Ele vai da 110, aí tem uma subpergunta que está marcado com a letra A como subpergunta, e da 110 já pula para 112. Então essa subpergunta subentende-se que seria a lição 111 e que o nosso codificador não a marcou como 111. Tá? Então são sobre essas duas perguntas que nós vamos estudar hoje. E eu peço licença a vocês, nesse momento, para ler a pergunta 110, para a gente dar início à nossa reflexão da noite de hoje. Ela diz assim, Kardec diz o seguinte: o dogma da ressurreição da carne será o da consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E os espíritos respondem da seguinte forma: como quererias que fosse de outro modo? Essa, como tantas outras palavras, parecem sem propósito, porque as tomam pelo pé da letra, e com isso os levam à incredulidade. Dá-lhe uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Os livres pensadores querem crer, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A justiça da pluralidade da existência é de acordo com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável, e leva ao materialismo, e deste ao egoísmo e à destruição. Então vamos lá, né? Os espíritos respondem a Kardec que sim, o dogma da ressurreição seria a consagração da reencarnação, né? Alguns irmãos nossos de outras denominações religiosas, eles acreditam e pregam o dogma da ressurreição e não o da reencarnação, como nós, adepto à doutrina dos espíritos, né? Só que como os espíritos respondem a Kardec, é pura questão de levar ao pé da letra
o que está escrito, né? O que está escrito nos dos livros sagrados, nos textos sagrados. E aí, levando ao pé da letra, se instituiu o dogma da ressurreição da carne. E aí, a gente reflete um pouquinho a respeito disso lido aqui, a respeito desse trecho, onde os livres pensadores querem crer, mas como crer em algo que a ciência desmente? E aí a gente para analisar a época de Kardec, da codificação da doutrina, e a gente lembra que Kardec não tinha a intenção inicial de se fazer uma religião. Ou seja, Kardec não veio com o intuito de fazer uma religião nova. Kardec codificou a doutrina e havia como um apoio às religiões já existentes. Aqui no Brasil, a doutrina espírita, através do movimento espírita brasileiro, tomou esse rumo de religião. Mas Kardec via e entendia a doutrina espírita como um apoio às religiões já existentes, como uma base à religião já existente. Mas apoio em que sentido? Apoio no sentido de abrir os olhos para as verdades que ali estão ditas nos textos sagrados, mas foram faladas de uma forma simbólica, de uma forma de parábola, que nós não estávamos pronto para entender essas verdades. Então foram faladas de forma como a gente conversa com uma criança, por exemplo, acerca de um assunto que é muito avançado para ela, e a gente dá aquela explicação simples, mas não errônea, não mentirosa, mas simples, e que pode haver dupla interpretação. E alguns irmãos ainda consagram, ainda no dia de hoje, o dogma da ressurreição da carne. Né? E nesse trecho que a gente leu, que a gente conversou a respeito, os livres pensadores, quem são os livres pensadores? São aqueles que vão refletir acerca dos assuntos dos livros sagrados, levando em consideração a sua reflexão, o seu crivo da razão, sem se apegar a nenhum dogma. E aqui falam que eles querem crer. Mas como crer em alguma coisa que vá contra, vai de forma divergente ao que a ciência diz, ao que a ciência nos diz, né? E se a gente for pensar Kardec enquanto codificador, lá no século XIX, meado para o final do século XIX, início do século XX, Kardec viveu numa época do positivismo, né? O que era o positivismo, né? Para aqueles que estão assim lembrando, refletindo sobre o que aprenderam na escola, a doutrina positivista de Comte, levava tudo, é, tudo para ser considerado verdade tinha que ser experimentado pela ciência positivista da época, né? Então, o que não era experimentado e dito como verdade pela ciência positivista da época era desmentido, né? Caía por terra. Então, Kardec viveu num período paralelo ao positivismo, né? E antes disso, tivemos a questão da heresia, né? De que aquilo que alguém viesse para desmentir o que era dito como verdade pela igreja e também pela ciência, né? Porque a ciência e a igreja numa época andou de mãos dadas, então aquilo que era desmentido, o seu autor era tido como herege. E o que aconteciam? Eram presos, eram queimados, eram mortos, né? E Kardec veio depois com a doutrina espírita, e aí a gente reflete um pouquinho. A doutrina espírita, ela tem o seu tríplice aspecto, e ela tem um aspecto científico entre esses seus tríplice
aspecto, né? Só que a parte científica, o material de estudo científico da doutrina espírita não pode ser experimentado pela ciência materialista de hoje, porque o material de apreciação, material de estudo é o espírito, é algo imaterial, é algo impalpável, mas é algo que existe. E as obras da codificação demonstram essa existência, né? Para a gente está mais do que claro que o espírito existe, mas ele não pode ser experimentado como um elemento é experimentado na química, como é experimentado na física, na matemática, e daí alguns homens de ciência, são esses livres pensadores, não, trazendo para o período de hoje, não admite o espírito por não poder ver e por não poder experimentar, na forma que a ciência materialista experimenta vários objetos de estudo, não é? E aí a gente vai aqui falar também que nos símbolos dos apóstolos da igreja, para aqueles que não entendem o que a gente está falando, o símbolo dos apóstolos é muito comum a ser dita no ritual da igreja católica, quando o padre lá fala, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, crê em Jesus, na comunhão dos mortos, na ressurreição dos mortos, nas comunhões do pecado, aquela que eu não sei esse texto todo, eu não sei essa fala toda, até porque, com todo o respeito à Igreja Católica, eu não estou dentro da Igreja Católica, né? Mas a gente só falou aqui dos símbolos dos apóstolos para lembrar que no final desse símbolo dos apóstolos, a Igreja ela proclama, né, a ressurreição, né? Ela proclama a vida eterna, né? E aí, a gente lembrando a resposta dos espíritos à questão 110, né? Essa questão da imortalidade da alma, também proclamado no símbolo dos apóstolos pela igreja, ela confirma o que os espíritos respondem. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da, da é a consagração da reencarnação, né? Mas como assim? É pura questão de interpretação. E aí a gente para nesse momento para refletir um pouquinho a respeito de algum entendimento de alguns irmãos a respeito do dogma da ressurreição da carne, né? A partir do martírio de Jesus, muitos compreendem que aquele Deus ainda aquele Deus não de amor, aquele Deus que se irrita, aquele Deus que tem ira, aquele Deus que descarrega sua ira em cima da humanidade. Então muitos viam no passado que aquele Deus precisava de um sacrifício morto, né? Seja um animal, seja um homem, precisava de um sacrifício para que ele pudesse se apaziguar e com isso ele não descarregar sua ira em cima da humanidade. A gente ouve alguns falar que Jesus, através do seu martírio, ele se entregou para salvar a humanidade. Então alguns interpretam isso como Jesus, ele se serviu de sacrifício através do seu martírio e aquilo redimiu o pecado da humanidade, né? Alguns entendem dessa forma. E, como eu falei, a questão de interpretação, quando Jesus apareceu para Maria de Madalena, né? E o local onde estaria o seu despojo, o corpo de Jesus se encontrava vazio, e eis que ele aparece para Maria e ele fala para ela não tocar ele, ainda que ele não subiu até o Pai e ele não estava na condição de ser tocado naquele momento. Ora, a gente entende o subir até o Pai
e a gente interpreta que aquele corpo do qual Jesus apareceu para Maria de Madalena não era um corpo material. O corpo material de Jesus não estava ali, e sim esse corpo do qual a doutrina espírita hoje nos traz o conhecimento do corpo sutil, que seria o elo de ligação da matéria para com o espírito, que é o perispírito. Então, é aquele corpo do qual Jesus não apareceu apenas para Maria, mas para os dois seguidores que só reconheceram Jesus depois que ele adentrou ao recinto desses dois. Então, Jesus apareceu com o corpo perispiritual, com esse corpo sutil que alguns chamam de semimaterial, mas se a gente for ver essa sutileza como matéria também, é matéria, só que é uma matéria quintessenciada, é uma matéria diferente dessa matéria grosseira que compõe o nosso corpo físico. Então, essa questão de interpretação, se a gente for parar para analisar, né, vamos analisar o a ressurreição da carne. Fazendo uma analogia aqui, como se fosse aquele balão de aniversário que a gente infla, e chega um determinado momento ele estoura. A ciência nos mostra que seria impossível a gente rejuntar as pecinhas daquele balão de aniversário, daquela bola de inflar, e constituir aquele balão novamente. Assim é com o corpo físico. Os elementos do corpo físico, a partir do momento da morte do corpo físico, eles se espalham, eles voltam à natureza. O oxigênio, o gás carbônico, outros gases presentes no corpo físico, a matéria em si, as moléculas, elas voltam para um todo, que seria a natureza. E dali, futuramente, essas matérias vão habitar outros corpos, né? Outros corpos físicos também. E dali a gente entende que não tem como voltar esse corpo que aqui está, não tem como após a reencarnação voltar, a ciência diz isso, a unificar todas essas matérias nesse mesmo corpo para fazer com que esse corpo reviva, esse corpo que já vai estar em decomposição, né? Então a ciência mostra que isso é impossível de acontecer. Então, alguns ainda defendem assim, mas para Deus nada é impossível. É verdade que para Deus nada é impossível, mas Deus, criador das leis naturais, iria derrogar a sua própria lei com que propósito? Né? Então, sim, para ele nada é impossível, mas o fato dele fazer voltar à vida um corpo inerte, um corpo em decomposição, seria ele derrogar sua própria lei. E um dos atributos da divindade, presente lá na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, um dos atributos é Deus é imutável. Né? As suas leis também são imutáveis. A partir do momento que ele derroga essa lei, que ele muda de opinião, ele deixa de ser Deus, porque ele estaria se mudando, estaria mudando a sua lei. Então a nossa consciência nos diz isso, né? E aí a gente, levando para o dogma levando para o conhecimento da reencarnação, dita pela doutrina espírita, a gente observa que a reencarnação é a única que nos responde questões até então não respondidas, né? Questões até então sem uma resposta satisfatória, vamos dizer assim, dessa forma, né? Porque alguns que defendem o dogma da ressurreição da carne acredita que apenas no juízo final, quando Jesus viesse, tá, no juízo final, ele separaria o joio do trigo, né? Ele daria a vida eterna fora do suplício a todos aqueles que observassem as leis da moral
que a doutrina espírita nos traz também, que é a moral cristã. A doutrina espírita não nos traz nenhuma moral nova. A moral que a doutrina espírita nos traz é a moral cristã. Então alguns defendem que no juízo final, que eles falam que é o fim do mundo, né, o fim dos tempos, naquele momento Jesus viria, ou Jesus voltaria e restituiria a justiça, daria a vida eterna a todos aqueles que observou a lei. O que a doutrina espírita nos diz lá na pergunta 110 que a gente leu, que é tudo questão de interpretação. A doutrina espírita não veio desmentir a religião, mas sim mostrar o que foi dito, ainda de forma de parábola, ainda de uma forma não explicada totalmente. Ela veio esclarecer, ela veio tirar o véu de cima desses mistérios todos. Então, para a doutrina da reencarnação, não existe apenas um dia de juízo final, né? O juízo final é feito a todos os dias, a todos os momentos, para cada um de nós. E a volta de Jesus, dita nessa dogma da ressurreição da carne, a volta de Jesus, ou a vinda de Jesus, como queira chamar, Jesus vem para cada um de nós, no despertar de cada um a cada instante. No momento que a gente desperta para a moral cristã, no momento que a gente observa que somos essência de Deus, que somos imortais, que somos espíritos criados pelo um Pai de amor, de bondade e justiça, no momento que a gente desperta para essas verdades e que a gente observa que não fora da doutrina espírita, não fora da igreja qualquer que seja, não há salvação, e sim fora da caridade não há salvação, no momento que a gente se desperta para isso, Jesus volta a habitar o nosso interior. Então essa vinda de Jesus, que muitos até hoje estão esperando Jesus aparecer, vir em toda a sua plenitude, em toda a sua resplandecência, estão esperando e não observa. Jesus já veio, como Jesus vem a todo momento, a todo instante. Jesus habita cada um de nós quando nós despertamos para essas verdades da moral cristã. E nesse momento Jesus veio. E nesse momento que cada um de nós, dentro do seu tempo, desperta para as verdades da moral cristã, nesse momento somos, sim, salvos e passamos a obter a vida eterna, porque nesse momento a gente já desperta de que isso aqui é só matéria, de que, como a leitura inicial que a gente leu, a gente deve despertar para isso e não deixar, logicamente, de atender ao nosso próximo que está dentro da nossa casa. Não é pecado nenhum a gente ter o nosso lazer, a gente se divertir, a gente viajar, mas que o objetivo maior de estarmos aqui nesse planeta, nesse mundo, vai muito acima disso. É a nossa evolução enquanto espírito, enquanto ser criado por Deus. E essa luz, essa centelha divina que está dentro de cada um de nós, quando despertamos para isso, aí sim, nesse dia, acontece o juízo final dentro de cada essência, dentro de cada mundo desse, que é eu mundo, você mundo, fulano mundo. Cada um de nós somos um mundo individual. E nesse momento que Jesus habita esse mundo interior que somos nós, e que nós acordamos para essa verdade, nós nos despertamos. E aí a gente, para encerrar, a gente vê que a justiça da reencarnação, a doutrina da reencarnação, ela nos traz uma justiça. Ao momento que a gente compreende que aquele irmãozinho que nasce com limitações físicas ou mentais, aquele irmãozinho que desencarna ainda recém-nascido, tudo tem um propósito de ser. Era necessário ele passar por aquilo para que ele pudesse alcançar um passo a mais da sua evolução enquanto espírito imortal que somos. E a doutrina espírita, através da doutrina da reencarnação, em vários momentos
em vários trechos, em vários itens da obra da codificação, nos mostra essa justiça. E a justiça da reencarnação, então, ela não veio desmentir a religião, ela veio dar termo à religião, ela veio dar prosseguimento à religião para mostrar essa moral cristã, para mostrar que fora da caridade não há salvação, para mostrar que somos um ser imortal, para mostrar que Jesus, em sua plenitude, quando apareceu num corpo que tem cesseado, num corpo um corpo perispiritual, nós, assim como Jesus, estaremos também um dia na condição de espírito superior. Basta para isso nos despertarmos para essa verdade e arregaçarmos a manga e passarmos a fazer o bem, passarmos a fazer o bem ao próximo, a nós mesmos também, enquanto espírita, e despertar para não fazermos desse corpo físico, como foi dito na leitura inicial, apenas uma caverna de hibernação dessa alma. Que a gente possa despertar, arregaçar a manga e agir enquanto espírito imortal que somos. E então a doutrina da reencarnação, ela veio unir a religião com a ciência, mostrar que Deus não derroga a sua lei e que o que a igreja traz é uma verdade, só que é uma verdade que durante muito tempo foi mal interpretada. E a partir do momento que a gente raciocina e utiliza do momento da ciência para unir ciência com religião, a gente entende e interpreta o que foi falado nos textos sagrados de uma forma lógica, não de uma forma que vem distanciar ciência de religião, mas sim unir ciência com religião numa única caminhada. E com isso, irmãos, estamos chegando ao final dessa reunião da noite de hoje. Agradecemos a presença de todos aqui no estudo. Pedimos para todos aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, que cliquem no sininho que aparece aí logo abaixo do vídeo e que possam se inscrever nesse canal para fortalecer cada vez mais esse canal que leva o esclarecimento através da doutrina espírita a tantos lares. Fiquem todos na paz e nesse momento vamos fazer a nossa prece para dar por encerramento a reunião da noite de hoje, dizendo assim: Deus nosso Pai, amigos, benfeitores espirituais que aqui nos assiste, Jesus, nosso guia e modelo, só temos a agradecer por essa oportunidade de estudo e pedir que nos abençoe, que abençoe a todos os lares interligados através desse canal. Fique conosco, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus.